if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Seen it right. Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como você pode fazer um maiô de natação usando uma peça modelo que você tem em casa, tá? Primeiro você vai precisar de algumas folhas sulfite que você tem, você vai precisar unir essas folhas para ter uma folha maior para poder tirar o molde dessa peça, tá? Então você vai unir algumas folhas, vai pôr a peça sobre esse papel e riscar em volta, tá? Primeiro fazendo a parte da frente e depois fazendo a parte das costas. Ou você pode fazer essa marcação diretamente no tecido, tá? Duas possibilidades. Se você quer ter um molde para replicar para outras peças, você fazer no papel seria mais interessante, porque aí você vai ter já um molde para fazer quantas peças você quiser, tá? Agora, se você quer fazer pontualmente uma peça, você já pode estar riscando esse molde diretamente no tecido para poder cortar, tá? Então, primeiro, você vai tirando as medidas da peça maior, né? Porque como é uma peça inteira, né? Tem frente e costas, você tira primeiro ou das costas e depois você tira da frente, tá? Porque como uma interfere na outra, é interessante você trabalhar com uma primeiro, tá? Depois que você fez isso, você vai verificar quanto de margem de costura foi utilizado na peça. Então, eu verifiquei aqui que foi 1 centímetro, então eu tô colocando 1 centímetro na volta inteira desse molde, tá? Porque como ele vai ter que colocar o elástico, você vai ter que rebater, vai precisar dessa margem toda, tá? O maiô de natação é uma peça bem simples, tá? De fazer, não tem muito trabalho. E pode ser, essa aula aqui, né? Esse vídeo pode ser utilizado para fazer qualquer outra peça, tá? No caso eu tô mostrando o maiô, mas pode ser um biquíni, enfim. Você pode utilizar isso em todas as peças, tá bom? Se você ficar com alguma dúvida sobre como fazer o molde ou tirar o molde de uma peça pronta, eu tenho vários vídeos aqui no canal que eu ensino pontualmente como você tirar o molde de peças prontas, tá bom? Depois que eu já coloquei toda a margem aqui em volta da marcação do meu molde, eu vou cortar, tá? Aqui eu tô com suplex, essa parte vermelha, e o maiô, ele é uma peça forrada, então ele vai em duas partes. Você vai precisar cortar uma na parte do tecido que vai fora e a outra no tecido de forro que vai dentro da peça, tá? Então, eu tô cortando aqui, é bem simples, você vai precisar cortar 2 vezes frente e costas, porque uma vez no tecido e uma outra vez no forro. Bom, continuando, o suplex é um tecido normalmente utilizado para fazer leg, tá? Então, o pessoal costuma utilizar para fazer leg, porque é um tecido que estica bem, né? E ele tem uma certa firmeza, ele é mais resistente, né? Principalmente esse que eu comprei, que eu acredito que a composição dele é diferente, porque ele é mais grossinho. Tô fazendo agora de novo a mesma marcação que eu já fiz anteriormente, só que agora com a parte da frente. Então, todo o procedimento normal, faço a marcação do molde da peça em volta do meu tecido e depois colocar a margem de costura, tá? 1 centímetro eu já sei em toda a volta. Eu dei uma ajustadinha aqui no decote dela, porque como é uma peça que eu já tenho, eu já aproveitei para fazer um ajuste ali no decote que eu achei que seria interessante. Mas o resultado final não vai mudar tanto, só para dar mais segurança ali, eu achei melhor colocar um pouquinho mais, tá? Então, vocês podem ver que além de colocar a margem, eu vou alinhando as medidas, porque às vezes tirar a marcação diretamente de uma peça pronta, pode ser que a peça esteja colocada torta e isso vai interferir diretamente na peça e diretamente no molde, tá? Então é importante você já ir alinhando.
Então, conforme eu vou riscando aqui, eu já vejo se tem uma parte, uma linha que ficou torta ou não, que preciso alinhar com a outra para ficar reta e na mesma altura, tá bom? Então, tô terminando de colocar toda a margem de costura aqui e vou fazer o mesmo procedimento de cortar, tá? E isso aqui eu costumo cortar com a tesoura porque eu gosto bastante e é pontualmente ali, eu preciso cortar ali, eu já pego, corto na hora e é super rápido. Agora, se você tem um cortador, se você tem uma tábua de corte e tal, se você se sente mais confortável, pode cortar também, tá? É só tem todo um preparo que você tem que fazer para poder cortar, né? Você vai ter que preparar a tábua de corte, pegar o cortador. Não é só colocar o tecido, traçar, né? E pegar a tesoura e cortar, que nem eu fiz aqui. Depois que eu cortei a frente e costas no suplex, eu fiz a marcação do direito, porque o suplex, o direito e o avesso é muito parecido, tá? Agora que eu já tenho a peça pronta e o molde, eu não vou precisar riscar de novo no forro. Não vou precisar, eu vou pegar já essa parte que eu cortei, que já tá com a margem, já tá tudo bonitinho, e vou colocar em cima do meu forro. E assim eu corto já de forma mais rápida, mais uma frente, mais uma costas no forro, sem precisar pegar a peça, riscar tudo de novo, e isso pode dar interferência, tá? De repente você posiciona a peça ali de um jeito que não foi igual que você posicionou na primeira vez, e aí dá diferença entre a parte de fora e o forro da peça, tá bom? Então, a mesma coisa, vou cortar frente e costas, cortando. É muito importante, como o maiô ele vai poucas peças, você vai precisar basicamente isso, né? Mas se fosse uma peça que tivesse outras partes e tal, seria interessante você já cortar tudo, tá? Né? Na etapa do corte, você corta todas as peças. Não vai, eu vou montar primeiro as mangas, não sei, alguma coisa assim, e depois eu corto. Não, já corta tudo pensando na produtividade, pensando ali no ganho de tempo. Agora eu vou pegar a parte que tem da marcação das pernas, da cava e do decote. Então, eu vou pegar a minha fita métrica e medir quanto que é. Lembrando que aqui eu tô medindo e depois eu tô multiplicando por 2, porque como é duplo, né? Aí eu vou tirar a medida de um elástico, né? Esse elástico, ele é de 0,5. Eu acho que na verdade esse daí é de 6, ele é um pouquinho maiorzinho, né? Porque aí ele fica bem simples na hora ele vai te ajudar como guia na hora de rebater. Lembrando que esse elástico, ele não é um elástico de ficar apertado, tá? Bom, agora você vai precisar colocar direito do suplex com o direito do suplex, que é o vermelho, depois o direito do forro com o direito do forro, né? E depois você vai juntar esses dois juntos e com a ajuda de um alfinete você vai simular essa costura para você visualizar se tá ficando embutido da forma que você precisa, tá? Porque todas as costuras desse maiô, elas são embutidas. Então, você vai, a união do ombro você vai embutir, a lateral você vai embutir e a parte de baixo ali você também vai unir embutido. Então, como você vai deixar tudo aberto na onde você vai colocar o elástico, você consegue desvirar tudo isso depois. Então, utiliza o alfinete para te ajudar ali, como você pode fazer essa simulação para ver se está correto, tá? Bom, depois que eu já simulei como vai ficar minhas costuras embutidas, né, eu vou fechar a união entre ombros, né, vou fechar a lateral e a costura entre pernas, tá? Fechei todas essas costuras, eu tô usando overlock, tá? Porque como é uma peça que estica, ela precisa que a costura também estique. Se você for fazer na máquina doméstica, é muito importante que você utilize fio na bobina, tá? Pra ela poder esticar. Bom, depois que eu já fechei todas as partes, eu tô fechando o elástico, tá? Fechando na própria overlock aqui mesmo. E eu vou depois pregar
esse elástico na peça. Lembrando que quando eu for colocar na peça, eu não vou esticar, tá? Eu só vou acomodar esse meu elástico num espaço que cabe ele, entendeu? Porque esse elástico, ele é da mesma medida da volta das pernas, da cava, do decote. Então, esse elástico não é para ficar esticado ou para ficar apertado ou justo, tá? É muito importante sempre você ter também um fio em casa, tá? Porque como essas máquinas utilizam fio, se você colocar na máquina doméstica, é importante que você tenha um fio para conseguir imitar, tá? Já coloquei elástico em toda a borda, agora eu vou para uma máquina chamada galoneira, que é uma máquina que também usa fio, né? Que faz 2 costuras ao mesmo tempo e faz um trançadinho no avesso, tá? Para você fazer dessa forma uma costura que imita a galoneira, você pode usar aquela agulha dupla, de ponta dupla, e aí você coloca 2 linhas, coloca fio na bobina e você vai costurando e fazendo, tá? Do elástico. O que eu tô fazendo aqui é só rebater o elástico, porque aqui, ó, tô prendendo ele. E aí o resultado final, ele fica exatamente igual a peça que eu usei como base. É possível você fazer na sua doméstica também, tá? Igual eu te falei, usa fio na bobina, compra uma agulha dupla para você fazer a costura imitando a galoneira e faz zigue-zague ou ponto que imita o overlock, tá bom? E lembrando de usar aquele calcador também de malha, viu? Para ele poder deslizar melhor, tá? Bom, esse foi o vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos! Being the monster out